Olá moçada, tudo bem? Aqui é o professor Lucas Geraldo e a gente vou explicar para vocês as atividades do PET Matemática 7º ano, volume 2. Então, vamos lá. Então, atividade 1. Para resolver essa atividade, você precisa de 2 canudinhos de refrigerante e um alfinetinho ou uma tachinha. Então, vamos experimentar? Então, usando o alfinetinho ou a tachinha, prenda os dois lados do canudinho por uma das extremidades. Depois, faça o que se pede. Então, a letra A. Fixe um canudinho e gire o outro, menos de uma volta. Observe que foi determinada uma região entre eles. A região é a essa região, damos o nome de ângulo. Então os canudinhos representam os lados do ângulo e a cabeça do alfinete ou a tachinha representa o vértice. Então, olha, aqui faça um desenho no espaço abaixo representando o ângulo que você formou. Indique nesse desenho os lados e o vértice. Então, por exemplo, se a gente fixa um ponto, né? Então, olha, com o gominho vai ser algo mais ou menos desse tipo aqui, ó, com a taxinha. Então, você vem cá, marca um ponto, o ponto A, o ponto O e um ponto B. Então, é mais ou menos desse jeito. Então, agora, em cada item, você deve girar o canudinho como indicado e depois desenhar o ângulo formado. Então, a metade da volta. Então, a metade da volta você tem um ponto central. Então, aqui, ó, você vai ter... Opa, a mão caiu aqui. Deixa eu só apagar aqui. Isso. Então, voltar aqui. Então, olha, eu vou ter a volta. Vou dar uma meia volta, né, com um ponto central. Então aqui, ó, eu vou ter o ponto A, o ponto O e um ponto B, né? Da mesma forma, a volta completa é o círculo aqui, ó, né? Que aqui eu tenho o ponto O, é a mesma coisa do ponto A. Então ele vai de O a A. Então aqui tá meio, não tá tão certinho não, mas a ideia é essa figura. Então, ó, um quarto de volta. Um quarto de volta é um ponto, ó, é reto. Um quarto de volta. Agora, um giro de menos de um quarto de volta. Mesma coisa aqui, ó. Você marca aqui, ó, ponto B, perdão, aqui um ponto O, e aqui marca um ponto A. Mesma coisa aqui, ponto O, você marca aqui em cima aqui um ponto A, aqui embaixo aqui um ponto B. Então, um ângulo reto, agudo, atraso obtuso, volta completa. Então vamos lá. Um giro de mais que um quarto de volta. Então, um mais que um quarto de volta é algo mais ou menos aqui, ó. Então você tem aqui, marca um ponto aqui, ponto A. Os pontos aqui pode ser à vontade, viu pessoal? Não precisa ser exatamente esses não. Pode ser qualquer um com letra maiúscula. Então, olha, compare os ângulos que você desenhou nas letras D e E qual deles é o maior? Então você vai voltar lá na D e vai comparar com E e verificar qual que é o maior e o porquê. Então vamos só lembrar aqui, ó, qual que é o D? Ó, D e E. Qual que deles é maior? O E. A letra E é maior. Por quê? Porque ele é um ângulo obtuso, ou seja, ele é um ângulo maior do que 90 graus. Questão 2. Um ângulo que representa a metade de uma volta chama-se ângulo raso. O ângulo que representa um quarto de volta chama-se ângulo reto. Então, indicamos o ângulo reto pelo símbolo, né, com essa caixinha com um ponto no centro. Então, ó, dê dois exemplos de ângulos agudos, perdão, ângulos retos e ângulos rasos
que estão à sua volta. Então, agora é com vocês aí, né? Então vocês podem observar, por exemplo, ângulos retos, né? As quinas do quarto de vocês, pé de mesa, né? Abertura de porta. Então aqui vocês vão ter que observar mesmo e desenhar, né? E descrever. Questão 3. Para nomear um ângulo, é comum usarmos três de seus pontos, o vértice e mais dois pontos distintos, cada um deles pertencente a um dos lados do ângulo. Então, na figura a seguir, temos o ângulo AOB, AOB, ponto, né? Indicamos esse ângulo por AOB ou BOA. Então, identifico no ângulo acima o vértice e os lados. Então, o que são o vértice? Então, o vértice é o O. Os lados é A, O, com um risco em cima, e B e o O. Então, identifiquei. Só isso que é para fazer, pessoal. Então, a mesma coisa aqui, ó. Questão 4. Observe que na notação de um ângulo por 3 pontos, a letra que fica no meio corresponde ao ângulo, corresponde ao vértice do ângulo. O símbolo circunflexo, ele é usado para destacar o vértice. Então, em cada caso, desenhe um ângulo destacando sempre 3 pontos, o vértice e os 2 pontos de seus lados, conforme indicado na anotação. Então, aqui, como aqui não fala, você pode fazer algo mais ou menos desse tipo aqui, ó. Só que aqui mais retinho. Deixa eu só desmanchar aqui e fazer ele reto aqui, mas para ficar bacana, né? Então, olha, pode ser isso, um ângulo mais ou menos assim. Então, vocês marcam aqui B, o ponto A e o ponto C. Então, assim vocês vão fazer para o POQ, R e T. A última questão, escreva a anotação de cada ângulo a seguir, usando 3 de seus pontos. Depois ordene esses ângulos do menor para o maior e responda. O que determina a medida de um ângulo? Então, olha, aqui, aqui são usando os 3 pontos, né? Então, aqui os ângulos de menor, então, menor A, o menorzinho, então, na ordem decrescente. A letra A, C e B. Então, as medidas aqui a gente não consegue determinar, mas eu posso falar que esse aqui é um ângulo agudo, obtuso e um ângulo reto, por causa dessa indicação aqui, ó. Então, olha, é só isso mesmo, né? É essa questão, e aí vocês vão só dissertar um pouco mais aí. Então, espero ter ajudado. Bons estudos!